Bom, quem pregou aqui no primeiro, segundo e terceiro culto foi o pastor Eliel. Aí ele falou, eu só prego em 3. Agora o senhor se vira para pregar no último. O pastor Eliel, ele é da Paz Church São Paulo. Ele está aqui em Boa Vista, ele já ministrou no Tadel, lá no Campus Caranã, ministrou sexta-feira no culto para homens, ministrou sábado um culto para a família, e esteve ministrando aqui conosco. O pastor Eliel está de férias, mas veio disposto a trabalhar. Ele é casado com a pastora Vera, que é irmã do nosso querido Noé, que é o líder do Campus Caranã. E aí ele falou, vou pregar, liberaram ele para pregar nos 3, mas o culto lá do Caranã vai ser ele. Aí ele teve que ir para lá, e ele falou, o pastor João, a bola está com você aí, tá? E aí eu estou aqui com essa peteca agora, e vocês, vamos orar então, para que Deus tenha misericórdia de mim, amém? Curve sua cabeça aí, por favor. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é tão amoroso e tão bom para conosco. Obrigado porque o Senhor nos salvou, e agora habita em nós o Teu Espírito, que ouve a Tua palavra e transfere ao nosso espírito para que cresçamos a cada dia. Por isso eu te peço, fala conosco, em nome de Jesus, usa a minha vida, em nome de Jesus, e que nós possamos sair daqui totalmente edificados pela Tua santa e poderosa palavra, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, quantos aqui precisam de um milagre? Faz assim. Pronto. Então é com você mesmo, porque hoje nós iremos aprender como provocar o sobrenatural de Deus. Amém? Milagre é algo sobrenatural, sim ou não? Quando se fala de milagre, a gente pensa logo é algo sobrenatural. Quando alguém diz que está precisando de um milagre, ela está precisando de uma intervenção de Deus, é algo que ela já tentou resolver e não está tendo solução, então ela está precisando de um milagre. Nós vamos ler aqui em Lucas, capítulo 5, se você quiser abrir sua Bíblia, pode, senão vai projetar aqui, Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11, diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Digam comigo, lavavam as redes. Diga bem forte, lavavam as redes. Entretanto, um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, de quase afundar, de quase virar. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, ou afasta-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou deles e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens, ou de agora em diante será pescador de homens. Amém, queridos? Então, hoje nós vamos aprender ou falar de 3 coisas que provocam o sobrenatural de Deus. Nós
Nós vamos já falar sobre 3 coisas que provocam o sobrenatural de Deus. Mas antes vamos entender um pouco do que se trata o sobrenatural. Podemos fazer muitas coisas para Deus, porém fazemos coisas poderosas. E coisas extraordinárias ou coisas poderosas só será possível se nós estivermos debaixo de um toque de Deus, do sobrenatural de Deus. Para fazermos coisas, podemos fazer diversas coisas. Você pode fazer tudo, você pode pescar, você pode construir diversas coisas, pode fazer isso de maneira natural. Mas para fazermos coisas poderosas, só será possível através de uma unção sobrenatural do próprio Deus. Amém? Para fazermos coisas que fogem da normalidade ou da naturalidade, aquilo que a gente julga que é sobrenatural, somente se estivermos debaixo do mover de Deus, do próprio Deus. Um exemplo disso é o confronto de Israel com os filisteus. Você sabe da história que o exército de Israel estava ali numa peleja com os filisteus, estavam sendo ameaçados, e eles estavam fugindo, estavam amedrontados, porque havia um gigante que o ameaçava, e eles não viam possibilidade de derrotar aquele gigante. Nenhum dos soldados tinha a ousadia de enfrentar aquele gigante. E naquele confronto aparece um menino, chamado Davi. E o que era necessário ali naquela situação era algo sobrenatural. E Davi, como todos sabem, ele estava debaixo da unção de Deus. Davi tinha sido ungido pelo profeta, tinha recebido esse toque sobrenatural de Deus. Por isso Davi chegou ali e foi para cima do gigante e fez algo sobrenatural. Sim ou não? Davi fez algo sobrenatural. Então, hoje nós vamos falar de 3 coisas que podem atrair esse sobrenatural. Como que nós podemos atrair o sobrenatural de Deus? Mas o que significa sobrenatural? Muitos, ao ouvir essa palavra, geralmente leva para o lado mais místico da coisa. Quando se fala de sobrenatural, além de milagre, a gente pensa, sobrenatural é um anjo aparecer aqui. Sobrenatural é um fantasma. Quando a gente vê um fantasma, a gente foi algo sobrenatural. Quando vê um anjo, a gente fala que é algo sobrenatural. A gente sempre liga o sobrenatural com algo que é místico, tá? Então, se fôssemos definir sobrenatural, sobrenatural é aquilo que não é natural. Vocês estão aqui comigo? Então, sobrenatural, a definição mais fácil e concreta de sobrenatural é aquilo que não é natural. Então, nós podemos caminhar na nossa vida experimentando 2 tipos de vida: a natural e a sobrenatural. Você pode trabalhar, que é algo natural, a gente faz isso todos os dias, faz parte do nosso cotidiano. Quem trabalha, a nossa atividade, são coisas naturais. E a gente se move muito nisso, está mais ligado a isso. Apesar de sermos filhos de Deus, apesar de termos nascido de novo e sermos pessoas sobrenaturais, a gente se move muito no natural. Lavar roupa, lavar um prato, fazer comida, ir para o trabalho, pegar um aplicativo, dirigir um carro, é algo sobrenatural? É algo natural. É algo que quase todo mundo sabe fazer, tá certo? Que para alguns lavar uma louça é algo sobrenatural, apesar de que é algo do cotidiano. Então, nós podemos caminhar na vida experimentando esses 2 tipos de vida: a natural e a sobrenatural. Vida natural, por exemplo, todo o trabalho que você faz no dia a dia. Você trabalha numa empresa como um profissional, você tem um negócio como um profissional liberal ou autônomo. Isso é a vida natural. Você trabalha e o fruto do seu trabalho vai dar uma resposta, uma bonificação por aquilo que você fez. Ou seja, uma recompensa, um salário. E isso é resultado do trabalho natural. Quando você
se move no natural, você vai receber também a recompensa natural. Trabalhou durante o mês, é natural que se receba o salário. É de se esperar, naturalmente, que pague você pelo que você fez, por aquilo que você executou. Tá? A grande maioria aqui conquistou muitas coisas através do seu trabalho, pois trabalharam duro para conquistar o que é bom e o que tem hoje. E parabéns por isso. Nada contra o natural, mas todos nós conquistamos a casa que você tem, o carro que você tem, é fruto do seu trabalho, do seu empenho. Você se esforçou de maneira natural e você conquistou. Uma boa parte do que você tem hoje é fruto do seu trabalho natural, do esforço, do estudo. Você estudou, você se preparou, então você agora está desfrutando disso. Você está recebendo a recompensa. Mas a Bíblia fala sobre a unção sobrenatural. Existe o sobrenatural, amém, querido? Você crê nisso? Existe o sobrenatural. E a Bíblia fala sobre a unção sobrenatural. Existe uma unção. E o que é essa unção? É uma manifestação, um toque de Deus. O sobrenatural é algo que você não adquire estudando, você não adquire dentro de uma faculdade. Você vai receber de Deus. O sobrenatural é algo que vem de Deus, é algo liberado por Deus. Você quer um exemplo? Aquela mulher do fluxo de sangue, que tentou todos os meios naturais para ser curada. Aquela mulher sofria mais de 12 anos com aquela hemorragia. E a Bíblia diz que aquela mulher já havia gasto tudo o que ela possuía. Provavelmente era uma mulher que tinha posses. E ela já tinha recorrido a todos os meios naturais, a todos os médicos, já tinha ido a todas as clínicas, já tinha apelado para tudo, de maneira natural, mas não conseguiu o resultado. Ela não recebia a cura, ela não tinha nenhuma mudança no seu quadro clínico. Então Jesus fala para ela, porque aquela mulher decide fazer algo diferente, ela decide fazer o quê? Ter um contato com o sobrenatural. Ela decide tocar em Jesus, ela decide ir de encontro ao sobrenatural. E em meio àquela multidão, como relata ali o texto do Evangelho, ela toca em Jesus, e então Jesus fala para ela, né, porque algo aconteceu diferente, e ele falou, Jesus começa questionando, alguém tocou em mim? E os discípulos, mas Senhor, a multidão te cerca e todos estão tocando em você. Não, alguém tocou diferente, por quê? Porque saiu de mim uma unção sobrenatural, saiu o poder, saiu um toque diferente. O sobrenatural foi liberado, e você sabe o desfecho da história, aquela mulher foi curada. Amém? Algo sobrenatural aconteceu. O sobrenatural, ele transcende os resultados que procedem de um comportamento ou de um esforço natural. Ele vai além daquilo que nós podemos fazer. O sobrenatural, ele foge daquilo que nós estamos acostumados a viver e a fazermos. Tá? Nenhum problema com o natural, faz parte do nosso cotidiano. Mas nós precisamos desejar o sobrenatural de Deus, pois quando o sobrenatural de Deus entra em sua vida, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém, queridos? Depois que você tem uma experiência com o sobrenatural, a sua vida nunca mais será a mesma. Enquanto você vive no natural, só experimenta o natural, você vai continuar provavelmente na mesma rotina, mas uma experiência com o sobrenatural mudará toda a sua história. Quando o sobrenatural de Deus está sobre uma pessoa, ela é diferente, a atitude dela é diferente, até o cheiro dela é diferente. Amém? Quando o sobrenatural de Deus está sobre sua vida, ele é mais forte do que a crise, do que qualquer situação.
E como, então, entrar ou como atrair o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre nossas vidas? Vamos lá. Para atrair o sobrenatural de Deus, é necessário fazer entregas. Para atrair o sobrenatural, é necessário entregar para Deus, fazer entrega sobrenatural de Deus. Então vamos lá aprender quais são essas entregas. Pedro e seus sócios dependiam de peixe. Tudo girava em torno da pesca. Você sabe que Pedro era um pescador. E ele tinha ali os sócios, eles tinham um barco, e eles dependiam disso para viver. Imagina Jesus na praia e a multidão atrás dele para ser ministrada. Então Jesus avista 2 barcos amarrados na beira da praia e um dos donos dos barcos lavando as redes. Pedro estava ali lavando rede suja. Então Jesus entra no barco e diz: Pedro, o que você está fazendo? E Pedro responde: lavando redes. Diga comigo, lavando redes. O que significa isso? Traduzindo para o dia de hoje, Pedro estava fazendo algo do seu cotidiano, algo natural, algo que ele fazia praticamente todas as vezes que voltava da pesca. Lavar as redes que Pedro estava fazendo significa o trabalho que você faz todos os dias, é algo natural. Lavar rede suja é fazer algo sem sentido, sem propósito eterno, é algo do dia a dia. Lavar rede suja ia mudar a vida de Pedro? Ia manifestar algum milagre na vida de Pedro? Não. Porque fazia parte do seu cotidiano. Tem uma frase muito interessante. Pode projetar ela aí, a frase, que diz assim, ó: a maior tragédia na vida não é de alguém que viveu uma vida curta e morreu antes da hora. A maior tragédia é daquele que viveu uma vida inteira sem nunca ter descoberto o seu propósito. A pior tragédia não é você morrer cedo, é você morrer com longos anos na sua velhice, mas não ter vivido aquilo que Deus te chamou para fazer. Essa é uma grande tragédia. Então Jesus olha e diz para Pedro: eu estou precisando que você me entregue 3 coisas. E agora, preste atenção nessas 3 coisas que vão atrair o sobrenatural de Deus. Primeira coisa que Jesus pede de Pedro: o barco. Diga comigo, barco. Primeira coisa que Jesus pede para Pedro é o barco. Figura dos seus recursos materiais. A ferramenta de trabalho é a representação dos seus bens materiais. O barco aqui é a figura dos recursos materiais de Pedro. Era o que ele tinha, eram os bens que ele tinha adquirido, era a sua ferramenta de trabalho, é a representação dos seus bens naturais, aquilo que ele conquistou com seu esforço. Com certeza Pedro fez economias, trabalhando todos os dias para comprar aquele barco junto com seus sócios e começar a fazer esse trabalho. E Jesus aparece e faz o primeiro pedido para que ele então faça a sua primeira entrega: entregar os seus recursos materiais. Para atrair o sobrenatural de Deus, você precisa estar pronto a entregar os seus recursos naturais, os seus recursos materiais para Deus. Amém? Vocês estão aqui comigo? Lembra do empresário que está envolvido no Pasquide? Ele primeiro entregou os seus recursos materiais para que Deus liberasse o sobrenatural. Então, Jesus precisa do barco como púlpito para ministrar aquela grande multidão. Muitos querem receber o sobrenatural de Deus, mas não têm coragem de entregar seus recursos naturais. Dízimos, ofertas, generosidade para com a obra de Deus, ajudar os necessitados.
Muitos querem receber o sobrenatural de Deus, uma mudança, mas não querem entregar o natural. Fica retendo. Irmão, isso aqui é muito forte. Quando a gente vai lá para aquela viúva de Sarepta, que também experimentou o sobrenatural, ela primeiro teve que entregar o que era natural. Pode ser que Jesus tenha pedido ali também 3 coisas dela. Uma foi a vida do filho, porque o alimento que ela tinha, ela falou, eu vou fazer e dar para o meu filho e depois vamos morrer. Talvez ele ia viver mais alguns dias. Mas aquela mulher precisou entregar os seus recursos naturais, as suas últimas economias, para que o sobrenatural de Deus viesse na vida dela. Quem já leu a história da viúva de Sarepta sabe o que aconteceu ali. Então, muitos querem receber o sobrenatural de Deus, mas não têm coragem de entregar os seus recursos naturais. Então, a primeira coisa que você precisa entregar das 3, o seu barco. A segunda coisa que Jesus pediu de Pedro, serviço. Diga comigo, serviço. Pedro não só entregou o barco para ser usado como púlpito, para ser ministrado por Jesus ali, e muitas vidas foram salvas, pessoas foram curadas, com certeza, quando Jesus subiu naquele barco e pregou para aquela multidão, milagres aconteceram, porque Pedro decide entregar os seus recursos materiais, então milagres acontecem, e agora Jesus diz, Pedro, mas eu não quero só o barco, eu quero também o seu serviço. Tem gente que diz assim, pastor, eu já dei meu dízimo, minha oferta, não conta comigo para mais nada. Esse negócio de se envolver com pasquide, esse negócio de ficar na atmosfera, eu não estou disposto a dar o serviço. O barco está aqui, o dinheiro está aqui, as ofertas estão aqui, mas o serviço não. Só que Jesus vai pedir também. Para você atrair o sobrenatural, você vai precisar entregar o seu serviço. Jesus falou, Pedro, você me entregou o barco, mas agora eu quero também o seu serviço. Me ajuda a empurrar ele para dentro da praia, do rio. Porque ele estava ancorado. Então agora faz força aqui, empurra ele aqui para dentro da praia. Em outras palavras, Jesus falou, eu preciso mais do que seu dízimo. Era isso que Jesus estava falando. Eu prefiro de gente para cuidar das células. Diga comigo, amém. Amém. Eu preciso de gente para visitar. Diga amém. Para ajudar no ministério infantil. Eu preciso de gente para fundar novas igrejas, novos trabalhos missionários. Eu preciso dos seus dons e talentos. Você entende de música? Eu quero você no ministério de louvor. Você entende de trabalhar com criança, é formado em pedagogia, gosta de ensinar criança, eu preciso do seu serviço. É isso que Jesus está dizendo. Vem para cá, eu preciso de voluntário, eu preciso de gente para cuidar dos carros lá no estacionamento, eu preciso de pessoas disponíveis. É isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Deus estava mostrando para Pedro, Pedro, existe algo mais importante do que sua prosperidade pessoal. Tem muita gente que está dependendo do seu barco. Era isso que Jesus estava dizendo. Mais do que os teus bens, Pedro, eu quero o teu serviço. Mais do que o teu dízimo e tua oferta, eu quero o teu serviço. Eu quero a tua disponibilidade. Amém, queridos? Terceira coisa que você precisa entregar para atrair o sobrenatural de Deus. Tempo para Deus. Intimidade com Deus e com sua palavra. Tempo para Deus. Diga comigo, tempo para Deus. Qual é a primeira coisa? A segunda? E a terceira, para atrair o sobrenatural de Deus, você precisa ter tempo
para Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa ter intimidade com a palavra. Você tem que ter tempo para buscar Deus, para meditar na sua palavra. Separar tempo para a palavra de Deus. Quando Jesus acaba de ministrar, a multidão foi alcançada, foi abençoada, foi curada. E aí eu imagino Pedro voltando para as redes sujas. Bom, Jesus, eu já dei o meu barco para o Senhor, eu já ajudei a empurrar o barco para dentro do lago, está aí, eu já fiz minha parte, agora deixa eu voltar para a minha rotina. Tem muita gente que vem, eu já fiz isso, está aqui, eu já dei meus bens, eu já estou aqui fazendo isso, agora eu vou voltar para a minha rotina, para o meu dia a dia, para o natural. Eu imagino Pedro voltando para as redes sujas. Mas Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu está indo para onde? Pergunta para ele: tu está indo para onde, Pedro? Senhor, eu estou voltando para limpar minhas redes. Estou voltando para a minha normalidade. O Senhor já pregou, as pessoas já foram abençoadas. Mas Jesus fala algo para Pedro, ele diz: Pedro, vamos pescar? Agora Jesus surpreende Pedro. Vamos pescar, Pedro. Pega o barco, joga as redes. Pedro deve ter achado estranho, mas quando Jesus faz isso, ele está preparando para revelar o sobrenatural. E quando ele dá esse comando a Pedro, convida ele para a pescaria, eu imagino, isso aqui não está na Bíblia, tá? É uma imaginação minha. Eu imagino que Jesus falou: anjos, é o seguinte, Pedro já entregou o barco, já entregou o serviço dele, já entregou o tempo dele, ficou aqui esperando. Agora vamos surpreender ele. Agora, anjo, eu vou pescar com ele, vocês vão lá e pegam os maiores peixes e tragam para cá, para essa parte aqui. E eu imagino os anjos trabalhando, trazendo lá filhote dourado, tambaqui de 7 quilos, né? Pirarucu de 20 quilos, e traz só os grandes, seleciona aí só os maiores, né? Eu imagino Jesus falando isso: pessoal, vamos dar uma mãozinha aqui para o Pedrão, porque ele fez isso, ele entregou tudo que ele tinha para me servir. Eu imagino os anjos então correndo atrás desse cardume grande, e Jesus diz: Pedro, agora lança a rede. Aí Pedro diz: Senhor, nós já havíamos pescado a noite inteira, mas por causa da tua palavra, nós vamos fazer o que o Senhor mandou. E quando Pedro lança aquelas redes, diz a palavra que eles vão puxar, e eles começam a ver que está pesada demais, não dão conta, as redes começam a querer se rasgar, porque são os maiores peixes selecionados, e Pedro começa a ver o sobrenatural, e ele chama os seus amigos para ajudá-lo, porque era peixe demais, e ele enche o barquinho, e ele enche outro barco, que começa a querer afundar com tantos peixes. Por isso Pedro viu o sobrenatural, porque ele entregou tudo que ele tinha para Deus. Amém? Para atrair o sobrenatural, você precisa estar disposto a entregar tudo o que você tem. E para concluir, eu te convido a se colocar de pé.